Hoje o episódio é com uma mulher que eu admiro muito, não só pelo trabalho que faz, mas pela forma como ela transforma tudo o que vive em propósito. A Renata Maziero é fundadora da Intense Soluções e idealizadora da CAMI, a comunidade de apoio a mulheres empreendedoras, e uma das pessoas mais comprometidas que eu conheço em ajudar outras mulheres a encontrarem equilíbrio entre o negócio e a vida pessoal. Além de tudo isso, ela é mãe, palestrante e uma verdadeira inspiração para quando o assunto é empreender com propósito e humanidade. Rê, seja muito bem-vinda ao Pode Virar Referência. Oi, Júlia, boa tarde, tudo bem? Muito Tudo obrigada pelo certo? convite, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, fico feliz com a sua participação, Rê. E para a gente começar esse bate-papo gostoso, antes de ser empresária e idealizadora da Cami, quem que é a Renata? Como começou a sua trajetória? O que fez você mergulhar ali nesse universo de gestão, de desenvolvimento humano? A Renata é uma mulher, né, muito livre, né? Esse senso de liberdade que eu tenho, hoje eu entendo que é o que me guiou muito na vida. Sou uma canceriana nata de 47 anos hoje, que adoro estar com pessoas, conviver com pessoas. E sou mãe de 3 meninos, 3 homens, já 3 rapazes. Uhum. E comecei a minha jornada profissional muito cedo, desde os 13 anos de idade. A minha mãe, ela, né, sou filha da Dona Maria do seu Vitor, que já são falecidos hoje. E eu falo assim que a minha mãe, ela foi uma das grandes mentoras que eu tive na vida, porque ela não tinha sabedoria escolar, mas ela tinha sabedoria da vida, que pautou muitas das coisas que eu sei hoje. Depois eu só fui buscar um pouquinho de conhecimento técnico. E até por isso que eu comecei, né? Eu sempre tive esse espírito de liberdade, de querer mais, sabe? De querer buscar as coisas além do limite, daquele limite que eu tinha. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, o que foi muito bom para mim, que me deu assim uma experiência muito bacana. E desde então eu vim, comecei na jornada aí da vida trabalhando desde cedo. Comecei na área comercial durante muitos anos da minha carreira. Eu atuei na área comercial até eu ir para a área administrativa e começar a entender e falar: é disso aqui que eu gosto, né? Quando eu comecei a migrar para a área administrativa, eu comecei sem saber a encontrar o meu ikigai ali, para depois, conforme as coisas foram se desenrolando, né, a vida foi acontecendo. Eu fui muito intraempreendedora nos lugares que eu trabalhei. Em paralelo, eu também fui empreendedora em coisas minhas e até chegar hoje aqui, né? Então teve muita história que aconteceu, mas começou assim, trabalhando como vendedora numa loja aqui em Mogi, né? E experimentando, aprendendo. E eu tive também a oportunidade de trabalhar em empresas de segmentos distintos. Então, eu fui desde loja de calçado até empresa de automação industrial. Sempre E isso foi trabalhando muito com bacana. pessoas, né? Sempre trabalhando com pessoas e esse dinamismo, né? Essa variedade de segmentos que eu trabalhei, isso me trouxe uma bagagem assim absurda. Então, isso foi muito bom mesmo. Você acredita que essa mistura de áreas que você trabalhou serviu como bagagem, mas também pode atrapalhar um pouco do seu desenvolvimento? Porque hoje em dia muitos falam, né? Segue um caminho só, segue só nessa reta aqui, porque aí vai dar certo, porque você vai estar no mesmo ambiente. Mas muitas das vezes não é bem assim no mercado, né, Rê? Não, não é. Eu vou dizer para você que é assim, ó. Talvez hoje, pelo excesso de informação, mandar a pessoa ir por um caminho seja mais fácil. Né? Como eu comentei, hoje eu tô com 47 anos. Então, na minha época, lá atrás, quando eu comecei, era diferente. A gente não tinha todo esse acesso à informação, as coisas não iam tão rápido como era hoje. E também a gente tinha uma coisa que era assim: eu acho que a gente era mais livre no sentido de eu posso trabalhar com A ou com B e eu vou me adaptar àquele cenário. Eu acho que nós éramos muito mais. Essa geração nossa, eu acho que ela era mais adaptável ao cenário. Então, isso ao invés de trazer uma confusão, não, isso trouxe bagagem positiva.
Então, assim, tô falando por mim, né? Na minha época. E eu vejo muitas pessoas também que eram assim, que não ficaram presas num segmento só e tiveram uma bagagem muito boa. Sim, Mas precisa ser é claro adaptativo, que né? exatamente. Mas é claro que você se especializar em algo, isso é diferente. Isso vai te trazer uma autoridade diferente. Com certeza. Quando eu falo assim, olha, eu trabalhei em vários segmentos, mas assim, isso me trouxe muito conhecimento. Mas eu não me especializei em tudo. Eu me especializei naquelas coisas que eu tinha mais habilidade, que eu gostava mais, então, e que eu tinha mais assim, que foi aquela coisa de você falar, poxa, olha, eu trabalhei muito com financeiro, mas eu não sou uma pessoa do financeiro. Eu sei, mas eu não sou especialista daquilo. Eu Uhum. tive conhecimento daquela área, eu tive vivência naquela área, mas eu não me especializei naquela área. Assim como eu tive, por exemplo, na área da qualidade. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que a gente tinha ISO 9000, que a gente tinha algumas certificações que eram específicas do segmento, como, por exemplo, o ramo de transporte, que tinha lá SASMAC, tinha algumas certificações que eram específicas, mas eu não me tornei especialista naquilo, mas eu tenho conhecimento daquela área. Então, isso vai aumentando a nossa bagagem. É claro que tudo que a gente vive traz uma base, né? E é a mesma coisa de você ler um livro. Você pode ler um livro maravilhoso, mas se você não fizer nada com aquilo que você está aprendendo naquele livro, ele é É só um livro. verdade. A mesma coisa com as Essa nossas experiências profissionais, né? Se você é verdade. passou por aquela experiência, se você não tirar aprendizado dela, é só mais uma experiência. E essa questão de se habituar no mercado, né? O que você comentou, que antes as pessoas eram mais adaptativas. Hoje em dia, isso daqui não é da minha área, eu não sei, conversa com quem sabe. Às vezes é uma forma ignorante de ver esse lado, né? Porque as pessoas têm uma trava hoje em dia, né, dessa geração Z, de saber só o que você sabe, pronto, acabou. Mas não é bem isso, né? E você falou sobre hoje focar no que você mais gostava, no que você mais gostou, que era foco e de pessoas e processos, né? E surgiu a Intense. A Intense Soluções já tem mais de 10 anos e você sempre fala sobre gestão, sobre processos, sobre pessoas. E em que momento você percebeu que queria transformar essa experiência técnica, né? Essa especialidade em algo com mais propósito? Na verdade, nem fui eu que descobri isso. Eu descobri esse lado meu fazendo um trabalho de faculdade, que o professor aqueles trabalhos que tinha, que você fazia cada semestre, você fazia um trabalho. E aí a gente estava numa matéria, o professor pediu para desenvolver algo, a gente usar as empresas que a gente trabalhava. E aí eu falei para ele, olha, eu já faço um negócio assim lá na empresa que eu trabalho, pode ser isso? Ele falou, pode. E aí eu usei o que eu já fazia mesmo, e eu trouxe. E aí chegou, ele falou para mim assim, Renata, eu falei, acho que eu fiz coisa errada, né? Acho que não tá certo. Aí ele falou, quanto você ganha para fazer isso? Eu falei, não, como eu ganho meu salário. Ele falou, não, quanto que você ganha para fazer esse trabalho? Você foi contratada para fazer isso? Eu falei, não, fui contratada para fazer outra coisa. Mas isso daqui faz parte do meu trabalho. Ele falou, não, isso aqui não faz parte do seu trabalho. E aí ele me trouxe essa clareza de olhar e falar assim, realmente, o meu trabalho, eu fui convidada para fazer essa função. Eu faço essa função e ainda faço isso aqui também. E você E aí estava ele falou, estudando o isso que na aqui... época, Rê? Na época eu estava estudando processos gerenciais, Hum, porque era algo que eu gostava de fazer. Eu tinha pensado em várias coisas, mas era algo que eu gostava. Foi a faculdade assim, que mais se identificou com o que eu já fazia, com o que eu gostava. Eu falei, eu vou ter que estudar algo que eu já faço para facilitar a minha jornada. Foi isso que eu pensei na uhum. época. E aí ele trouxe esse olhar para mim e falou: ó, isso aí quem faz são empresas de consultoria, né? Tem empresas que ganham bem fazendo esse trabalho e tal. E aí eu olhei e falei: olha, que legal, vou começar a pesquisar sobre isso. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre consultoria empresarial, entender o que era, como que era a estrutura. E eu ia fazendo, né? Eu já fazia nas empresas que eu trabalhava, só que eu só ia lá e olhava um negócio e fazia. Aí eu comecei a colocar método. Depois que eu comecei a estudar sobre consultoria empresarial, eu comecei a colocar método e aí eu comecei a fazer assim, ó, criar uma estrutura de trabalho mesmo. Uhum. Aí toda vez que eu falo, eu brinco, né, que carinhosamente com algumas empresas que eu trabalhei, que elas foram minhas cobaias, porque eu validava aquele método que eu construía dentro da minha cabeça, com o conhecimento que eu já tinha dentro daqueles lugares. O que era bom para eles era bom para mim também.
Então, até esse momento, eu só ia fazendo. Desse momento em diante que eu comecei a estudar, comecei a entender o que era consultoria, aí sim eu comecei a colocar método. E comecei a validar e falar, isso aqui deu certo, isso aqui precisou de ajuste. Então, aí eu comecei a ter dados e comecei a estruturar dessa forma. Aí eu ainda fiquei na CLT por um bom tempo ainda. Aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais e comecei a ter clientes também. Nessa época eu já tinha cargos de confiança, né? Eu já era gerente, gestora de alguns das empresas. E aí eu tive essa liberdade também de poder atender clientes particular como consultora. Mas eu tinha uma insegurança financeira de sair, porque quando você está trabalhando na CLT, né? Faça chuva, faça sol, seu salário está lá, tá tudo bonitinho. Quando você vai empreender, você tem que ser o seu patrão. A crise Você tem a empreendedora. responsabilidade. Exatamente. E na época meus filhos eram pequenos, dependiam totalmente de mim. Até que chegou um momento, e olha só que curioso, nessa época o desenvolvimento humano, ele não tinha entrado na minha vida ainda. Eu era 100% exatas. Nossa. Né? Era parte de gestão, de processos, era muito isso. E nesse meio tempo, eu comecei a perceber que eu ia lá na tua empresa, deixava os processos alinhados, a gente estruturava toda a forma de gestão, mas o negócio não ia tão bem. Eu comecei a reparar que eram as pessoas, quem executava, que às vezes não estava entendendo o porquê daquilo, a importância, o que aquilo trazia. E aí eu comecei a identificar essa necessidade. Exatamente. Eu comecei a entender essa necessidade de treinar as pessoas para ela entender o porquê das coisas, por que ela fazia aquilo, qual era o papel dela, a importância do papel dela. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento humano. Nessa época, eu já tinha muito contato com inteligência emocional, que não tinha esse nome na época, não se falava de inteligência emocional, falava-se de gestão emocional, que eu acompanhava já há muitos anos o Augusto Cury, e ele fala muito sobre isso, então eu já lia muito, já estudava muito esse contexto. E aí eu comecei a entender essa necessidade, eu comecei a me aprofundar mais nesse outro campo da parte do desenvolvimento para trabalhar com treinamentos. E aí foi lá em 2000, um pouquinho antes da pandemia, que eu comecei a atuar nessa área de treinamentos mais efetivamente, que foi assim uma das viradas de chave da Intense, né? Que a Intense nasceu lá atrás em 2013. Hoje nós estamos com 12 anos, caminhando para 13 anos aí de história. Nossa, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí veio a pandemia, a gente teve que se reinventar na pandemia, né? Porque e como que foi esse processo? Porque você mexia com pessoas, com gestão, né? E aí, praticamente no presencial. Como que vocês fizeram isso no online? Teve bastante treinamento online? Como que foi? Porque você já tinha saído da empresa, né? Já, nessa época eu já tinha saído, porque chegou um momento ali da minha jornada que eu não estava mais dando conta de trabalhar para uma empresa, CCLT, e ter o meu negócio à parte. Uhum. E eu sempre estava tendo aquela assim, eu preciso estudar mais, eu preciso testar mais, eu preciso aprender mais. E aí chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abandonava a minha ideia de ser ali, né, trabalhar com aquilo que eu realmente gostava, ou eu ficava, ou botava os dois pés ali no negócio. Uhum. Então chegou esse momento, eu me organizei financeiramente para poder sair da CLT com segurança e vim mesmo atuar no meu negócio. E aí desde 2018 eu fiquei com os dois pés ali na Intense. E aí foi muito bom, né? Porque eu tive tempo para atender mais clientes, né? As coisas começaram a acontecer. Aí quando veio a pandemia, o meu trabalho também, né, que ele se tornou desnecessário. As empresas, elas não conseguiam mais ter esse investimento, né? E eu brinco que teve um cliente que a gente atendeu durante a pandemia, que ele migrou totalmente para o online, foi uma escola para a gente também, mas ele fala até hoje que foi a época que ele mais ganhou dinheiro, porque a gente fazia a parte de gestão para ele, e foi a época que ele, tipo assim, ele aceitou se adaptar ao mercado, aquele novo cenário, e foi a época que ele mais ganhou dinheiro.
E a gente também teve que falar, e agora? O que a gente faz? Então, assim, as empresas pararam de investir em consultoria, pararam de investir em treinamentos, porque ou ela pagava salário, ou ela investia no desenvolvimento. Então, deu uma pausa muito grande para a gente. Os serviços caíram significativamente. Se a Intense, né, e eu falo assim, através da minha pessoa e do CPF, do CNPJ, a gente não tivesse uma liquidez financeira boa, a gente teria acontecido o que aconteceu com muitos negócios, mas a gente já tinha esse pensamento mesmo de empresa, né? Quando a Intense, eu saí da CLT e pisei os 2 pés no meu negócio, na Intense, a Intense, ela era o CNPJ. Eu tinha o meu salário como tenho até hoje. O dinheiro é da empresa, ele não é meu. O meu é o meu Prolabore. Então, eu sempre tratei dessa forma. O que foi muito importante no período da pandemia, que a empresa ela teve dinheiro para se sustentar, né, durante esse período. E isso fez toda a diferença. E aí também foi uma época muito boa, porque a gente aproveitou para se atualizar com relação ao online, né? Que a gente teve um boom muito grande, a gente teve um salto aí de tecnologia muito grande, embora a pandemia não tenha sido algo bom. Para algumas coisas aconteceram que foram muito boas. Então a gente também se adaptou, se atualizou. Foi um momento que eu tirei para estudar a fundo mais essa parte de desenvolvimento humano, fazer algumas formações que eu gostaria na parte de coach de treinamentos específicos para essa área. Forte, né? Na pandemia, a gente via todos os tipos de curso na internet, né? Inclusive, a Hotmart foi o momento que mais alavancou ali, né, Rê? Foi muito bom. E você conseguiu se especializar nessa parte que você estava querendo para trazer mais para o seu negócio? Porque, querendo ou não, a gente nunca para de estudar, né? É muito importante se manter atualizado. Como que foi para você nesse processo? Porque já trancado em casa já não era fácil, né? Ju, eu vou falar para você que nesse processo aí eu vivi dois pontos assim que foram muito importantes para mim. Porque eu aproveitei esse período que estava com mais tempo, né? Eu fui fazer um processo de autoconhecimento antroposófico. E nesse processo de autoconhecimento, você olha a vida ali pela antroposofia, dividida em setênios, né? A cada 7 anos, era 7, 7 a 14. E aí você vai fazer ali o processo de autoconhecimento. E nessa época também, um pouco antes da pandemia, eu tinha conhecido o Luiz, que eu falo que é meu mentor, né? Nós brincamos, somos mentores um do outro. E aí foi uma época assim que a gente trocou muito, sabe? Ele vinha de uma outra área, eu de outra área, a gente conversava muito. E ele virou para mim e falou assim: Renata, por que você não usa todo esse conhecimento? Ele falou: cara, você me ajuda tanto. Por que você não usa isso para ajudar outras pessoas? E aí, nessa época também, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, da mesma forma que eu olhei para mim, como pessoa, né, através da estrutura da antroposofia, eu vou olhar para minha jornada profissional. E aí eu fui olhar mesmo, assim, parar e falar, nossa, quando foi meu primeiro emprego? Quantos anos eu tinha? O que eu fiz? Como que era? Como que eu me senti? O que eu aprendi com aquilo? Onde eu acertei? Onde eu errei? E eu comecei a fazer isso, né? E, nossa, isso trouxe, assim, foi uma grande virada de chave, porque foi desse momento que nasceu a Renata Mentora, né? Foi depois desse estudo que nasceu a Renata Mentora, com a vontade de ajudar outras mulheres a conquistarem liberdade financeira, liberdade de tempo, qualidade de vida, fazer aquilo que ama, com propósito, com paixão, né? Foi nesse momento que nasceu a Renata Mentora. E aí também foi nesse momento que eu comecei a olhar para a Intense com um olhar diferente também. Então, a gente também se modificou nessa época, a gente amadureceu, vamos dizer assim, né? Porque ela, olha só, ao longo do tempo, né? Como é importante a gente ter essa clareza, até para você entender que não é que seu negócio nasceu assim, ele tem que ser Gabriela e morrer assim, né? Ele pode se modificar, se atualizar com o passar do tempo. Né? A Intense nasceu só para fazer consultoria empresarial. Na época, chamava Intense Consultoria e Negócios, porque eu sempre tive a ideia de que a Intense seria uma holding, como ela foi, né? E como ela também ainda caminha para ser.
E depois disso também foi um momento que eu falei assim, olha, o que nós vamos atender? Porque para mim também, Ju, é muito importante, não é ir lá e ler um livro, sabe, e falar eu tenho conhecimento. Em todo o trabalho, seja da área de consultoria ou seja na área de treinamentos, eu não entrego aquilo que eu não vivi, que eu não testei, sabe, que eu não transformei em um método e que ele foi validado. Muito pelo contrário. Eu tive experiência, né, muitas experiências de estar na posição de liderança de empresas com mais de 100 funcionários, de ser acima de mim só ter o dono. O que eu aprendi com isso? Aí eu fui me especializar, fui estudar mais. Então eu não vou fazer um treinamento de liderança se eu não vivi a liderança. Eu não vou fazer um treinamento de gestão do tempo se eu não vivi gestão do tempo na minha própria jornada, até para entender aquilo que é fácil ou não. Então eu só falo e eu só atuo com aquilo que eu realmente vivi, aquilo que eu testei, aquilo que eu transformei em método, aquilo que eu validei. Isso é muito Aquilo que eu importante, não. né? Exatamente. Aquilo que eu não me especializei, aí eu fui buscar especialização naquilo que tinha a ver também com as minhas habilidades, meu conhecimento e as minhas habilidades. Aquilo que eu não tenho habilidade e que o meu cliente precisa, eu identifico, por mais que eu tenha conhecimento daquela área. Se não for da minha especialidade, eu não atendo. Porque aí, nessa hora, eu entendo que é cada um na sua caixinha. Porque, por exemplo, vou pegar a Consultes como exemplo. Eu tenho muito conhecimento na área de marketing, mas eu não sou uma especialista. Eu não me aprofundo nesse tema. Então, eu não tenho, eu olho para mim e falo, eu não tenho a competência para oferecer um serviço de consultoria de marketing para um cliente. Porque o conhecimento que eu tenho perto das pessoas que são profissionais da área, meu conhecimento é superficial. Então, por que eu vou atender o cliente? Não, eu não vou. Eu vou identificar a necessidade e aí vou falar para ele, olha, de acordo com o que ele precisa, eu tenho empresas parceiras que conseguem atender e entregar o trabalho na mesma qualidade que a Intense, né? Posso indicar para ele, eu posso deixar aberto para ele procurar no mercado profissional ou a empresa que ele mais se adapte. E tá tudo bem. E já teve Sim. pessoas que falaram, mas você vai deixar de ganhar? Eu vou falar, você vai perder? Eu falo, não vou nem perder nem deixar de ganhar, muito pelo contrário, eu vou ganhar a confiança do cliente, porque você ser ali sincero e honesto naquilo que você tem competência para entregar é a melhor coisa que tem. Com certeza. Teve um caso desse recentemente na empresa, na minha empresa, a Consultings, que a moça, ela veio com uma ideia de curso, veio com uma ideia toda de posicionamento e a gente fez. Só que, para a parte de vendas, tem toda uma estratégia, né? Existe a consultoria de vendas. E querendo ou não, nós do marketing, a gente precisa entender de vendas. Mas, a partir do momento que a pessoa precisa falar sobre venda, sobre falar com o cliente, entender qual que é a dor do cliente, como vender, como persuadir, já é uma outra consultoria. E aí já não se encaixa no nosso caso e a gente precisa direcionar também, né? Então é interessante até mesmo saber o que você sabe, até que limite você pode ir com o cliente, porque senão você acaba misturando as coisas, né, Rê? E Exatamente. você fala sobre consultoria, sobre treinamentos, e uma coisa que você me ensinou muito, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, seria essa diferença entre consultoria, entre treinamentos. Às vezes a pessoa vai lá e faz uma assessoria, ou ela faz até mesmo uma masterclass, workshop, um coach. Tem muitos nomes que hoje em dia no mercado o pessoal realmente não sabe, né? Muitas expressões que a gente usa. Como que você pode dar uma orientação para a pessoa para saber se ela é consultora, se ela é assessora? Ó, vamos lá. Pegando ali a parte conceitual, você só pode ensinar aquilo ou direcionar aquilo que você realmente tem experiência de vivência. Não experiência de conhecimento apenas lida, extraída de curso, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E você pode perfeitamente unir as duas para qualquer caso. Um
ponto que é comum para todos eles. Não importa se você vai trabalhar com consultoria, com treinamento, com coach, o que quer que seja. O mais importante de tudo, trazendo aí a fundamentação conceitual, é que você precisa realmente ter vivido aquilo, ter experiência. O que é ter experiência? É algo que eu fui e vivi. Eu sei como é, porque não é que eu li e imagino. Eu li porque eu me especializei naquela coisa que eu vivi. Então, quando eu trouxe, por exemplo, ao exemplo da liderança, você vai lá, é muito fácil, né? Aí tem até aquela comparação de líder e chefe. Por quê? O chefe vai lá, ele manda, ele está na posição ali de liderança. Então, ele vai lá e vai mandar, vai pedir que alguém faça algo e a pessoa vai fazer, ela tem que fazer, porque ela está sendo mandada. Agora, o líder é aquela pessoa que ela extrai realmente resultado da equipe, do time. Mas como é que você sabe isso? Só porque você leu num livro? Não, você viveu, você viu o que deu certo, o que não deu. Olha quantas habilidades a gente tem que desenvolver, por exemplo, para ser um bom líder. De escuta ativa, de comunicação assertiva, comunicação empática, gestão de conflitos, né? Motivação. Nossa, tem tanta coisa que você tem que desenvolver, tantas habilidades que você precisa trabalhar para ser um bom líder. Isso você não extrai só lendo em livros ou fazendo curso, você tem que viver. Porque como é que eu vou administrar uma situação de conflito, né, se eu primeiro não tiver conhecimento nenhum, ou se eu só tiver o conhecimento teórico e não trouxer para o prático? Então, isso é muito importante das pessoas entenderem. Você tem que unir a vivência com a especialização, dentro daquilo que você está buscando. Então, para você ser consultor, mentor, coach, enfim, é importante você ter essa experiência, porque é isso que vai fazer de você um bom profissional. Você fala com propriedade porque você viveu aquilo. E quando tem uma situação atípica, que é comum, porque você não viveu tudo na vida ainda, né, pode aparecer uma situação inusitada, assim como no mundo dos negócios aparecem situações inusitadas, você vai ter segurança também para falar, opa, peraí, isso aqui eu não vivi, peraí, eu vou viver agora. Deixa eu ver como é que funciona isso, deixa eu buscar com quem já viveu, com alguém que já passou por isso. Não ter medo, né? Então, isso é muito importante. Que não sabe, que não fez, que não aprendeu. Exatamente. Porque é importante. Você se sente até seguro para falar isso, né? Reconhecer. Então, assim. Isso... Pode falar, Rê. E isso, quando a gente traz para dentro desses vários contextos, né? O que significa isso? Consultoria. Consultoria é quando você vai lá, você vai no negócio de outra pessoa, com o teu olhar, com a tua experiência, até porque, né, quem está de fora às vezes enxerga melhor, porque ele não está envolvido no problema, e você identifica ali necessidades ou opções de melhorias, e você dá ali um direcionamento para aquela empresa de como ela pode, qual caminho que ela pode seguir que vai ser melhor para ela alcançar o objetivo dela. Então, ele tem um papel mais orientativo. A consultoria, ela vai lá e ela dá o direcionamento, ela faz essa construção junto com o gestor da empresa, do negócio, e ela dá o direcionamento para que as pessoas envolvidas, elas apliquem no dia a dia. A assessoria já é quando você participa desse processo. Você vai lá e você bota a mão na massa junto com o cliente. Quando a gente fala de consultoria e assessoria, a gente está falando de um trabalho mais realizado para empresas, né? Treinamentos você pode ser tanto para a empresa quanto para uma pessoa. E aí você tem vários, nossa, hoje em dia tem muitas opções, né? A gente tem lá workshop. O que é workshop? Workshop é oficina. É quando você traz o conhecimento ali através de atividades práticas. Então, você une teoria com atividade prática. Esse é o conceito de workshop. Palestra. Eu vou lá e vou explanar sobre um tema do meu conhecimento. Masterclass é uma aula profunda, digamos assim, né? É onde você vai pegar um determinado tema e você vai se aprofundar, você vai trazer profundidade sobre aquele determinado assunto. E o treinamento em si, ele já é algo mais, um pouquinho, é como se fosse um programa, né? Não é aquela coisa assim que, embora é muito comercialmente, é muito comercial, né, esse tema treinamento, mas se a gente pegar o que ele é mesmo em si, ele é algo mais profundo, é algo que você não vai lá e entrega em 1-2 horas, ele é algo que você estrutura ali um conteúdo e você leva com mais profundidade para aquela equipe, com aquela pessoa. Já o coach, eu brinco que o coach ele tem um quê ali de terapia, porque você vai lá, a pessoa traz para você um problema, algo que ela quer alcançar, que ela quer conquistar,
e você ajuda ela a encontrar o caminho para ela conseguir alcançar aquele objetivo. Não é você que diz para ela o que ela tem que fazer. Até porque também quando você faz isso, o resultado ele não é sustentável, a pessoa ela fica dependente de você. Então existem técnicas, existem ferramentas que a gente utiliza durante esse processo para a pessoa ela encontrar qual que é o melhor caminho para ela, qual que é o melhor jeito de fazer para ela, dentro da realidade dela. E já a mentoria, você também faz esse processo, só que você faz um acompanhamento mais próximo. É aquele momento em que você fala assim, Júlia, olha, se a Júlia não está conseguindo um direcionamento, você pode dar opções A, B e C para ela, você ajuda ela a fazer, você põe a mão na massa junto com ela, né? Então, esses são os conceitos, né, que as nomenclaturas aí, né, de tantas atividades que tem, que são muito utilizadas. E tem várias outras também, né? Tem. Essas são as principais, né, Rê? É o que a gente mais ouve. E é muito interessante você explicar pra gente, isso é muito bom, porque muitas das vezes, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia que tinha tanta diferença assim. Eu achava que era mais ou menos a mesma coisa, mudava as nomenclaturas ali. E quando a gente se conheceu, que foi lá no antigo Polo, numa palestra que eu dei por causa da faculdade, né? Eu conheci você, foi muito interessante aquele primeiro contato nosso. Era um mundo novo para mim, né? E eu nem lembro o nome da palestra, mas eu lembro que era uma palestra, não sei o quê, e eu lembro que eu tinha usado algum termo errado e eu falava assim, nossa, a Rê, se eu tivesse conhecido a Rê antes, eu não teria usado esse termo. Então, é muito interessante a gente ter esse conhecimento logo de início para a gente saber qual caminho ser guiado, né? E surgindo dessa ideia, teve a Cami, que você foi a idealizadora, e eu quero que você conte um pouquinho pra gente o que te motivou a fazer uma comunidade de mulheres empreendedoras e agora não apenas de mulheres, né, mas todo mundo que queira esses conhecimentos na área de empreendimento. E o que você aprendeu com a Cami até hoje? Como que foi esse processo de gestão até agora, né? Porque uma coisa é você auxiliar uma empresa que já tem todo mundo ali. Outra coisa é você procurar coordenadoras ali que você quer que esteja junto para criar a sua própria comunidade. E foi totalmente voluntário, né? Então, conta para nós esse processo. A Cami veio muito de propósito, né? A Cami eu acho que tem muito a ver com a questão do propósito, porque teve dois pontos ali, né? Eu realmente gostaria que as mulheres encontrassem, tivesse o mesmo que eu tenho, né? Essa liberdade, sabe? E eu falo liberdade em vários sentidos. E aí você fala, poxa, empreender é tão bom, mas empreender tem que ser leve. Para mim, empreender tem que ser leve. Você não pode ter um negócio que ele sugue mais a sua energia do que qualquer outra coisa. Você não pode ter um negócio onde você tem que escolher entre a sua família e o seu negócio, ou entre a sua vida, o seu negócio, a sua saúde ou o seu negócio. Não, para mim, empreender tem que ser algo que realmente dá prazer. É aquilo que gera transformação, porque quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, a gente leva a renda, a gente... Pensei que, poxa, não é só eu que preciso disso, não é só eu que mereço isso, várias pessoas merecem isso. E aí teve um pouco a ver com aquela história que eu contei do autoconhecimento antroposófico que eu fiz para minha jornada, né? O que eu usei para chegar até ali, como é que foi, como é que eu descobri a leveza disso. E também porque eu sentia a falta de uma rede de apoio. Porque os homens sentam numa mesa de bar, tomam uma cerveja, bate um papo e conversa e troca ali sobre negócios com a maior leveza do mundo. Para a mulher já não é tão assim, para a mulher já é mais difícil. E aí eu estava participando numa época de grupos, ainda participo, na verdade, fora daqui. Eu falei, poxa, eu tenho que ir lá para São Paulo, eu tenho que ir para tantos lugares fora para encontrar uma rede de apoio, por que não aqui? Né? E aí eu comecei a prestar atenção para ver se aquilo era um sentimento que eu tinha ou se era algo que outras pessoas, outras mulheres também sentiam. Então eu ia nos encontros, eu tinha sumido aqui dos encontros daqui de Mogi, da nossa região, eu já não participava de nada mais para cá, e eu comecei a voltar a participar, e aí comecei a literalmente fazer assim, não tem a visão 360? Eu comecei a fazer a audição 360. Então eu estava sentada aqui,
eu estava ouvindo o que as pessoas estavam falando atrás, estavam falando do lado, estavam falando na frente. E aí eu comecei a identificar que mais pessoas tinham as mesmas necessidades e frustrações que eu. E aí todo mundo que eu falava, nossa, né, queria fazer algo assim, algo nesse sentido, mas você é louca, isso não dá dinheiro, isso só vai dar dor de cabeça, isso só vai dar não sei o quê. E aí um dia eu encontrei uma pessoa que falou, nossa, que legal, eu acho o máximo, você sabe quem tem vontade de fazer algo muito parecido? É a Juliana. Eu falei, nossa, eu vou falar com ela. E aí o negócio começou a tomar forma. E eu sempre pensei, da mesma maneira que eu olho para dentro da Intense, eu falo assim, na Intense eu não faço nada sozinho. Eu preciso do cliente, eu preciso de parceiros, eu preciso de pessoas para me ajudar a construir esse negócio. E aí na Cami também é a mesma coisa. Eu falo, nossa, é algo que vai beneficiar tanta gente, mas eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de outras pessoas. E aí eu comecei a olhar estrategicamente, eu não tenho vergonha de falar isso, viu, gente? Eu comecei a olhar estrategicamente quem eram as pessoas que tinham propósitos parecidos e que tinham habilidades diferentes, que pudessem ocupar espaço, assim como o corpo humano, sabe? Cada membro nosso ele tem um papel, cabeça, braço, perna, quadril, né, tronco. Assim como um corpo humano, cada peça tem a sua função, cada membro tem a sua função, eu olhei para as pessoas dessa mesma forma. Então eu falei, poxa, olha, tal pessoa tem essa habilidade, ela poderia vir ajudar nisso, tal pessoa tem isso. E eu comecei a olhar, e eu falei assim, vamos. E aí começamos a entrar em contato e convidar as pessoas de acordo com as habilidades que elas tinham e, principalmente, antes de até fazer o convite, identificar o propósito. Se aquela pessoa tinha a mesma visão, assim, sabe? Então, a Cami nasceu muito disso. E aí o nome, né, a gente descobriu todo mundo em conjunto. Nossa, foi uma história, né? Foi uma história porque não tinha nome, né? O que a gente quer? No sentido de comunidade. O que é comunidade? São pessoas que se apoiam, que se ajudam e tal. Uhum. E o principal, né, que era a dor mais latente, que eu acho que ainda é uma dor muito forte, que é a questão do network. É de você chegar no lugar, a pessoa olhar para você e falar, oi, Júlia, tudo bem? Eu sou a Renata da Intense Soluções. Olha, eu tenho um produto maravilhoso. E a pessoa ela nem te conhece, às vezes ela não falou, não ouviu nem o teu nome, ela já está despejando ali, já está vendendo para você. E networking não é isso. Né? Networking é relacionamento com o objetivo de negócio. Mas ele não é um negócio chegar lá em si. Né? Tem toda uma estrutura ali. Tem lugares também para isso. Mas era em todos os lugares. Então, a gente pegou e falou assim, qual que vai ser o pilar central? Vai ser networking. Ensinar as mulheres como que cria relacionamento. Do relacionamento vem indicação, do relacionamento vem parceria, do relacionamento vem tantas coisas, né? E aí a gente entendeu que o que a gente queria era comunidade. Comunidade vai fazer o quê? Vai apoiar a mulher empreendedora. Era isso que a gente sabia. Aí tá bom, pegamos a primeira letra ali, né, montando o acrônimo, nasceu a Cami. E aí a gente começou a chamar provisoriamente, mas pegou tanto, né? Dessa fase, porque a gente pensou em outros nomes, a gente foi pensar nesses nomes, a gente pensou, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo, colocar um nome diferente, mas não ia fazer sentido, né? Porque não ia passar mensagem. Então, o Cami realmente ficou para ficar. Eu gosto bastante do nome que a gente criou. E, Rê, seguindo nessa linha, como líder e treinadora, o que você acredita que é o maior desafio das mulheres hoje em dia na frente dos negócios? Para mim, hoje eu vejo que o maior desafio da mulher é ter o olhar estratégico, ou pelo menos de boa parte delas. E eu falo isso com propriedade porque a gente vê isso dentro da Cami. Quando a gente fala assim que a gente veio com a ideia de educação empreendedora, porque existe muitos grupos que fomentam muito a venda. A venda ela é extremamente importante, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas você precisa ter sustentabilidade para o teu negócio crescer, para você colocar menos energia e ter mais resultado. Isso vem do quê? Vem de uma gestão administrativa, de uma gestão financeira, de uma gestão comercial, né, do pensamento estratégico. E se a mulher tiver 100% na operação, em que momento ela vai estar no estratégico? No momento ela vai estar pensando em como é que ela vai fazer o negócio dela crescer, como é que ela vai trabalhar menos e ganhar mais. Ela não tem muito isso. Então a gente foi um desafio, né? Ainda é, hoje menor, mas ainda é.
É colocar a mulher do caminho que ela não tem que pensar só em vender. Ela tem sim que pensar em vender, mas tem outras coisas que ela precisa desenvolver. Ela precisa ter inteligência emocional, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa se sentir bem, ela precisa estar feliz com aquilo que ela está fazendo, ela precisa fazer uma boa gestão, porque senão ela vai vender, 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 ela não vai ver a cor do dinheiro. Ela precisa alimentar esses outros lados. Não importa o tamanho do negócio, o negócio pensa nos grandes negócios. Eles não começaram grandes, eles começaram pequenos. E foi justamente o olhar estratégico que fez que eles chegassem onde eles estão hoje. E isso é uma caixinha que a mulher não tem muito hábito de abrir. Então, quando você fala lá, você tem que fazer a gestão do tempo, você tem que parar, você tem que fazer sua agenda, você tem que ver o que cabe no teu dia, você tem que ver o que é prioridade, o que é importante. O que é importante para você fazer? Tudo é importante. Não, não é tudo importante. Né? Você analisa a sua estratégia de venda? Às vezes Pessoas. é os mínimos detalhes que a gente acaba passando assim da nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente não sabe o que é prioridade e o que virou deveres, né? Tarefas do dia a dia. E Exatamente. pensando. Dividir, inclusive, também, Ju, o quanto eu preciso, vamos falar assim, olhando para os negócios menores, Uhum. o quanto tudo bem que eu sou a empresária, eu sou desde da tia do café até a CEO da empresa, ok. Mas em que momento você vai estar na operação e em que momento você vai estar na estratégia? Porque você precisa encontrar esse equilíbrio, né? E a gente vê muito que as pessoas estão muito na operação e não estão olhando para o estratégico. E a nossa missão é trazer a mulher para o estratégico. E foi muito bacana porque dentro dessa jornada que a gente teve, né, a gente começou olhando muito para o network, a gente queria ensinar as mulheres a fazer relacionamento e ao mesmo tempo apoiar a mulher para que ela tivesse ali como a gente fala muito dentro da cama, né? A mulher precisa ter estar com o CPF forte para poder o CNPJ ser forte também. E que hoje, a gente olhou para toda a nossa história, a gente está caminhando para um ano aí de comunidade, e a gente olha e faz a identificação. Nós não somos uma comunidade de network. Como assim? Nós estamos numa evolução, nós somos uma comunidade de netweaving, né? De realmente apoio, de troca, de conhecimento. E a gente olha para tudo isso e fala assim, poxa, que legal, a gente está conseguindo cumprir o propósito que era o da comunidade, que era promover tudo isso. E ainda gerar negócio, e gerar parceria, e gerar tanta coisa boa, né, E Ju? gera negócio mesmo, gente, porque agora a gente está levantando o faturamento dos negócios que a gente conseguiu gerar dentro da Cami. E é engraçado essa evolução, né? Porque a Renata que trouxe esse novo termo para a gente usar, principalmente na parte de comunicação, que o marketing fica doido aqui. Mas esse netweaving, essa nova palavra, né, que veio, a gente tem que buscar a fundo para trazer essa nova fase da Cami, porque querendo ou não, essa parte de mostrar o novo sentido da comunidade é igual uma empresa quando troca de dono, quando troca, quando tem um serviço novo, quando troca de gestão. Então, eu acredito que é muito importante essas atualizações para mostrar que a gente está nativa, né, Rê? E deixa eu perguntar mais uma coisa. Quando Deixa eu só você. fazer uma colocação aí Por dentro, que eu favor. acho que é importante falar, que a gente, desde o começo, nós estruturamos a Cami como realmente uma empresa. É verdade. Então, assim, quem está começando a participar, a Cami, ela funciona exatamente como uma empresa. Ela tem departamentos, cada departamento que a gente chama de núcleos, né, porque é dentro de uma comunidade. Cada núcleo é responsável por uma parte importante, assim como numa empresa você tem os departamentos, você tem lá departamento financeiro, comercial, marketing, a Cami tem tudo isso. E eu brinco com as meninas que eu falo, gente, a Cami é uma escola, é um laboratório. Por quê? Cada núcleo tem uma coordenadora. É a mesma coisa como se fosse um gerente do departamento de uma empresa. E ali você tem a oportunidade de desenvolver sua habilidade de liderança e todas as habilidades que você precisa para desenvolver. Porque aí você vai fazer uma gestão de uma equipe. Isso que você aprende fazendo aqui, você faz em qualquer negócio que você tiver. Então, a educação empreendedora, a gente vive ela na prática dentro da Cami, né, Muito. Ju? É verdade. E esse olhar estratégico que você traz para nós, Rê, é interessante pensar que quando você me contou que você passou por um momento
desafiador ali da sua saúde, você viu muito na prática que você precisava ter o olhar estratégico, ter a organização, a gestão, os processos. Queria que você contasse para nós um pouquinho como foi essa fase da questão de você realmente ver, nossa, agora eu preciso tomar vergonha na cara e fazer para minha empresa o que eu falo para os outros, né? Então, queria que você passasse essa ideia, porque muitas pessoas acabam centralizando toda a empresa nelas próprias, né? E depois acontece que se você fica doente, a empresa desmorona. Então eu queria que você passasse um pouco dessa ideia e desse alguma dica para quem passa por esses momentos. Olha, Ju, é muito bacana você trazer esse momento, porque realmente ele foi um momento assim foi um outro momento de virada de chave, eu falo assim, né? Porque nessa época eu tinha a Kelly, era minha sócia ainda na empresa, e ela veio realmente para somar com algumas habilidades. E a gente, como bom ser humano que é, a gente cai na nossa zona de conforto, né? Às vezes você está fazendo aquilo tão no automático que você não percebe que algumas coisas precisam ser vistas, serem cuidadas. E aí, em 2024, e aí eu vou trazer um outro ponto importante da gestão. O importante do negócio não é só vender, é você fazer uma boa gestão administrativa do negócio como um todo. Porque foi um segundo momento em que eu fiz uma cirurgia e até então era uma coisa assim que eu ia ficar 15 dias afastada, vai estourando 30 para ter uma mini férias ali no meio e estaria de volta. O que aconteceu? Eu tive uma complicação na cirurgia e fiquei 6 meses afastada. E aí a gente não conseguiu cumprir a agenda que a gente teria de alguns compromissos. Alguns clientes aguardaram, não era, dava para a agenda mudar e outros clientes não davam. Que eram duas coisas que eu percebi, né? Tinha algumas partes de treinamento que estavam centralizadas em mim, porque eu era a única pessoa que tinha habilidade naquele tema, por exemplo. Eu não tinha ido buscar mais parceiros que pudessem fazer aquilo que eu fazia. O que era da competência da Kelly, ela ia, entregava e tudo bem. Mas tinha um ponto que é tão natural para mim, eu não sei se é porque eu já comecei trabalhando nessa área, e que sempre foi tão natural para mim, que eu não, assim, a gente tentou trazer pessoas para somar, mas não deu certo, e aí sempre fizemos e sempre deu certo, que era a área comercial do negócio. E dentro do nosso ramo de negócio, que é B2B, não é algo que você consegue vender e em um mês, assim, uma semana você fechou o negócio e já está entregando, não. Tem empresas, a gente trabalha com multinacionais que leva até 6 meses para fazer um fechamento. Né? Então, assim, por quê? Porque tem todo um processo de aprovação de orçamento, aí tem a questão da agenda do cliente, ele tem que parar os funcionários, então ele tem que entrar tudo, tem todo um processo para acontecer até aprovou o orçamento, beleza, então a gente vai para a parte contratual, parte de compras, e às vezes, do momento que você começou o primeiro contato com o cliente até a entrega, leva 6 meses. Então, é um prazo longo. Então, é uma coisa que você tem que estar ali constantemente. Todo dia você tem que ter uma prospecção nova minimamente. Você tem que ter uma estrutura, um processo de venda. E a gente tinha isso. Só que isso também estava centralizado em mim. E aí, o que aconteceu? Nesse período que eu fiquei fora, o nosso comercial, ele simplesmente parou. Não é que ele parou, ele entrou num estado de pausa. E isso, a gente teve um delay muito grande. E aí, nesse momento também foi importante. A gente não deixou, a gente não teve perda de faturamento, mas a gente também não teve aumento. Então, se a gente não tivesse uma boa gestão financeira do negócio, para também entender que, assim, ó, nesse momento que eu não estou tendo entrada de novos negócios, como é que eu faço? Não, a empresa também sempre com Uma liquidez. Coisa leva a outra, né, Rê? Exatamente. Então, foi outro momento que eu entendi. Falei, poxa, então, se eu morrer amanhã, acabou o negócio, porque está centralizado em mim. Então, eu preciso encontrar um meio, nem que seja terceirizando, ou de alguma outra forma, ou até colocar no automático, não sei como, mas eu preciso tirar isso centralizado de mim. E aí eu venho fazendo isso através de parcerias, né? E para que as coisas, elas, esse processo comercial, ele aconteça. Por quê? Porque como ele tem um fluxo de tempo, então eu tenho que estar ali movimentando, eu não posso parar. Se eu tiver uma pausa de 3 meses, eu tenho um delay mínimo de 6. Uhum.
Então, isso foi uma grande sacada para a gente, por puro, assim, zona de conforto, gente. Entender o mercado, né, Rê? Porque você tem que entender qual que é o estilo do seu público, como que atua, quanto tempo leva. Então, isso é muito importante. É na prática que você Exato. aprende, né? Eu gosto E muito de foi pura pensar. zona de conforto mesmo. Foi Então, literalmente zona de conforto. Eu falo assim, gente, quando eu falo para vocês que eu só falo aquilo que eu vivo, quando eu falo assim, gente, ser humano tende a cair na zona de conforto, é verdade, é todo mundo. A gente tem que estar o é, tempo inteiro se policiando, porque senão a gente cai na zona de conforto e aquela operação do nosso negócio, aquele processo do nosso negócio, ele também cai no automático. verdade. E aí é E onde em algum momento pode dar problema. É verdade. Eu gosto muito de pensar assim, se algum dia eu fosse vender a minha empresa, se eu fosse vender ela hoje, se eu fosse vender ela mês que vem, estaria tudo em ordem? Precisaria de mim na empresa? Porque tem que estar tudo pronto para a pessoa comprar, né? Então, eu gosto de pensar nisso para pensar, não, tá tudo certinho, tem os processos, tem isso, não tem, o que que falta arrumar para a gente poder melhorar, né? E Rê, para a gente ir finalizando, eu queria que você contasse, já que você deu esse olhar estratégico, que você está buscando por novas parcerias e tudo mais, falar um pouco do legado que você quer deixar. Como que você enxerga o futuro da Cami, da Intense Soluções? Quais são os próximos passos e projetos que vêm por aí? Ah, tem muita coisa bacana, né? A Intense, o legado que eu quero que a Intense deixa é justamente faz parte da composição do nome dela, né? O nome Intense ele nasceu por conta da intensidade. Então, quando a gente vai fazer um trabalho para um cliente, a gente realmente entra na cultura do cliente, a gente se sente ali pertencente daquele negócio, é como se aquele negócio fosse nosso e a gente entrega com intensidade, a gente entrega com excelência. Então, quando um dia eu não estiver mais aqui e as pessoas olharem para a Intense, eu desejo que elas olhem e falem assim: olha, realmente aquela empresa entregava exatamente aquilo que eu precisava e gerava transformação. Isso, e o que gerou transformação, que gerou realmente, fez a virada de chave, plantou uma semente. Então, quando eu olho para a Intense, é isso que eu quero deixar como legado, sabe? A excelência da nossa entrega e a intensidade com que a gente realmente participa do projeto de cada cliente como um projeto único. Cada empresa e cada negócio, para a gente, ele é único. Ele não é assim, mais uma empresa deste segmento, não. Ela é uma empresa desse segmento, mas o que faz ela ser essa empresa? Qual que é a essência dela? Então, é uma coisa que a gente traz muito como diferencial do nosso trabalho. É olhar realmente a essência do cliente e entregar para ele exatamente o que ele precisa. Tanto que quando a gente vai falar com o cliente, a gente fala assim: ó, por que você está pedindo esse treinamento? Qual que é o que está te motivando a pedir esse treinamento? Quando ele traz para a gente, às vezes a gente identifica que a gente precisa entregar tal elemento ali para conquistar aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. E com a Cami, eu quero que as mulheres, assim, eu desejo que as mulheres olhem para trás e vejam, assim, realmente uma trajetória de transformação. Que cada vez elas se sintam mais livres em todos os sentidos da palavra, mental, emocional e financeiramente, que elas olhem e falem assim: nossa, empreender, não sabia que empreender era tão bom. Que Sabe, lindo. que elas passem pela jornada dentro da Perfeito. cama e falam: nossa, eu não imaginava que empreender era tão bom. Que eu podia empreender, ter um negócio que fizesse sentido para mim, que brilhe os meus olhos, que aquece meu coração e que ainda põe dinheiro no meu bolso. Olha que coisa Uhum. maravilhosa. Olha aqui E tudo, eu, né? olha E aqui tudo. Ainda tem uma rede de apoio aqui que eu sei que seja lá o que for que eu estiver passando, alguém vai estar aqui para me acolher. perfeito. Acho que é isso. E, Rê, pra gente finalizar, eu queria passar a mensagem de que nesse podcast o nosso propósito é entrevistar as pessoas que são referências no nicho das pessoas, que são referências para alguém da família. Não precisa ter milhões de seguidores para ser uma referência, né? Então, você também pode virar uma referência, que é a ideia do podcast. E para a gente finalizar, eu queria te perguntar. O que que te faz referência hoje? Inspirar tantas mulheres assim? Você já falou tanta coisa que você faz, mas o que que você acredita que você se torna uma referência, que as mulheres, até mesmo as empresas, te buscam para solucionar, para ajudar alguém? Olha,
Eu penso que o que me faz referência é olhar não aquilo que eu quero entregar, mas aquilo que o cliente precisa receber, porque não é sobre mim, é sobre ele. E ter muita coerência entre aquilo que eu entrego e aquilo que eu vivo. E principalmente, né, ter clareza do meu propósito. É saber que o porquê que eu estou fazendo isso. Né? Dentro da Intensa, eu não faço consultoria nem treinamento porque é um ramo legal de trabalhar. Não. Isso tem a ver com o meu propósito. Eu tenho o meu porquê de fazer essa entrega. E trazendo para o empreendedorismo feminino também. Né? O porquê disso, qual que é o propósito. Eu tenho muita clareza desse propósito e sempre busco viver ali essa coerência, porque não adianta também a gente querer entregar algo e a gente viver diferente. Né? Então, eu falo que a Cami é uma escola muito boa para a gente, porque quando a gente fala em tudo que a gente quer entregar para as mulheres, a gente traz para dentro de casa para a gente fazer a lição e falar assim: olha, vamos arrumar a casa para que a gente seja exemplo. Assim como na liderança, né? Você lidera pelo exemplo, dentro da Cami também, a gente transforma pelo exemplo. Você precisa fazer o que você fala, né? Muito isso. Exatamente. Rê, eu agradeço demais essa entrevista, esse bate-papo, foi muito gostoso. Teve, além de ser um lembrete de empreendimento, foi muito além de metas, de números, porque a gente fala sobre pessoas, sobre propósitos, presença. E para quem ouviu até aqui, quer te acompanhar, quer acompanhar a Cami Intense, como que a gente te acha? Olha, nós estamos nas redes sociais, Instagram e LinkedIn. O meu Instagram pessoal é o @remazieiro. Lá é uma cópia do Instagram da Cami, eu brinco, né? Brincadeira, eu trago muito conteúdo ali mais relacionado a essa parte do empreendedorismo em si. A Intense Soluções, o @Intense Soluções. E a Cami você encontra através do Instagram, @SomosCami, Somos Cami, e também através da nossa plataforma digital, porque nós estamos também com uma plataforma maravilhosa, que é um ambiente virtual de netweaving, com muito conteúdo para o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher, e várias coisas ali para cuidar também da saúde, do bem-estar, e de várias outras áreas que a gente tem na nossa vida. E a gente centralizou isso tudo dentro de uma plataforma maravilhosa que chama Plataforma Cami. Então, se você entrar lá, plataformacami.com.br, você também vai encontrar a nossa plataforma cheia de conteúdos maravilhosos para vocês. Com certeza. A Cami, ela é para quem quer participar de forma gratuita e de forma paga também. Tem muito conteúdo. A Cami vai fazer um ano, final do ano de 2025, a gente vai ter uma festa para celebrar. Então, acompanha as nossas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, Rê. E dizer para quem está nos ouvindo que você não precisa ter milhões de seguidores para se tornar uma referência. Se você está criando o seu negócio, se você está evoluindo, acompanhe as dicas do pessoal que a gente entrevista aqui, porque são dicas muito estratégicas de olhares diferentes que você pode ir se aprofundando e aplicando no seu negócio. Então, esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, Júlia. Eu agradeço. E quero deixar aqui uma dica final para você que empreende, não importa o tamanho do seu negócio, não importa se você está começando, se você já tem um negócio consolidado, não importa em que momento você esteja, tenha clareza do seu propósito, porque quando você tem clareza do seu propósito, quando você sabe o porquê, o como ele se revela. Então você coloca muito menos energia e consegue ter muito mais resultado. Muito obrigada, Perfeito. gente. Perfeito. Esse foi mais um episódio do podcast.